Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Nessa aula de número 13, a gente vai aprender a calcular um elemento novo, da nossa fórmula, Porque até o momento a gente calcula apenas o J, os juros, Mas nossa formulinha é composta por juros igual ao valor presente vezes taxa vezes prazo, Então vamos aprender agora a começar a calcular os novos elementos que até então a gente não havia calculado. Vamos lá, o exemplo 11. Ó. Que quantia deve ser aplicada durante 3 meses a taxa de 1,5 ao mês para obtermos R$ 441 de juro? Que quantia deve ser aplicada durante 3 meses a taxa de 1,5% ao mês para obtermos R$ 441 de juro? Legal. Então a primeira informação é saber o que o exercício pede que a gente calcule. Bom, ó, aqui nós temos o prazo, que é o N da nossa fórmula. Aqui nós temos 1,5% ao mês, que é o I da nossa fórmula. E aqui nós temos R$ 441 de juro, que é o J da nossa fórmula. Então, essa quantia que ele pede, que quantia deve ser aplicada, é o valor presente, ou seja, quanto eu tenho que ter hoje para aplicar, deixar parado por 3 meses, numa aplicação que me rende 1,5% ao mês, para que eu tenha um ganho aí de R$ 441 de juro. Legal? Então, ó, o que ele pede nesse exemplo é o valor presente. Feito isso, vamos extrair as informações. Então, nós temos R$ 441 de juro, nós temos um prazo de 3 meses e temos uma taxa de 1,5% ao mês. Terceiro passo, vamos verificar se esses dois camaradas aqui, ou seja, se o prazo e a taxa estão na mesma unidade. Ó. Prazo, meses, taxa ao mês. Legal, ó. Estão na mesma unidade. Próximo passo, ou seja, substituir e aplicar a formulinha. Vamos ver como é que fica. Ó, nosso objetivo é pegar esse cara, trazer para cá, substituir no lugar do J, O nosso prazo, nosso N vai lá, substitui o N e a nossa taxa aqui substitui o I. Vamos ver como é que fica? Ó, 441 igual a PV vezes 0,015 vezes 3. Lembrando que o 0,015 foi aquela taxa dividida por 100. Sabemos que toda taxa tem que ser dividida por 100. E agora, o PV está aqui, mas ele está com um monte de número desse lado e o 441 está sozinho do lado de lá. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir ambos os termos por isso aqui, ó, por 0,015 vezes 3. Quando eu dividir aqui por 0,015, 0,015 vezes 3, quando eu dividir ele por ele mesmo, isso aqui vai me resultar em 1. Então, PV vezes 1 é o próprio PV. PV vezes 1, ó, 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E do lado de lá, do lado esquerdo, se eu dividir aqui, aqui eu também vou proceder a mesma divisão. Então, eu vou colocar aqui 0,015 vezes 3. E aí como é que vai ficar isso então? Vai ficar assim, ó. 441 dividido por 0,015 vezes 3 igual a PV. Porque PV vezes 1 é PV. Então, isolamos aquela incógnita que a gente está querendo encontrar o valor. E agora é só proceder o cálculo com a nossa HP. Vamos fazer o mesmo cálculo que a gente vai fazer. Ó. Número do primeiro para o último. Chegou no último, operação da última para a primeira operação. Então, como é que fica? Ó? Qual é o primeiro número que a gente vê? 441. Enter. Qual é o segundo número? 0015. Enter. O terceiro é o 3. Chegou no último número, eu volto com a operação. Qual é essa operação aqui? Ó? Vezes. E qual é essa operação aqui? Ó? Dividir. Pronto. Exercício resolvido. Valor no visor da sua calculadora.
Ou, se você preferir uma outra maneira de calcular, você pode colocar o 0015 entre 3 vezes. Ou seja, primeiro você resolveu o denominador, a parte de baixo da tua equação. Agora você coloca o 441. Só que se você pedir para dividir, você vai estar dividindo a parte de baixo, ou seja, o 0015 vezes 3 por 441. Onde, na realidade, você tem que dividir 441 dividido por 0,015 vezes 3. Então, para você conseguir inverter, você usa essa teclinha aqui, ó, x maior menor do que y. Então, ele vai colocar o 441 à frente do cálculo que a gente acabou de fazer, que seria essa multiplicação aqui, né? Fez a inversão, qual é a operação que tem que ocorrer? Divisão. Dividiu, pronto, bateu. R$ 9.800 é o valor presente que a gente estava procurando. Legal? Gostou desse aqui? Vamos ter muitos mais para calcular. Nos vemos no próximo.